Oi, bom dia. Meu nome é Yara e o nosso grupo, que também é composto pela Karine e pela Helena, vai apresentar sobre as reflexões em relação à humanização na prática do programa Saúde na Escola, que tem a sigla PSE. Então, para introduzir, eu vou falar sobre a humanização. A humanização em saúde, ela é a perspectiva que ela busca compreender o indivíduo de forma integral. Então, você olha além das necessidades físicas daquele indivíduo e vê todo o contexto que ele está inserido, o contexto social, os vínculos dele. E a humanização, ela tem um ponto muito importante, que é a escuta e a participação coletiva. Então, o profissional que está atendendo aquela pessoa, né, ela precisa entender todos esses pontos que englobam esse indivíduo, para não olhar para ele só pela doença, mas para olhar para tudo que envolve, né, essa pessoa. Foi isso que eu falei. E a perspectiva da humanização, ela busca transformar essas formas de cuidar, produzir saúde e superar as práticas desumanizadoras, fortalecendo uma atenção integral. Aí eu vou falar a definição de processo de saúde-doença, que ela é compreendida como fenômeno que atua englobando todas as condições do indivíduo e não vê só que a doença é a ausência de saúde ou que a saúde é a ausência de doença. A saúde e a doença, elas estão conectadas, mas todos os outros fatores que essa pessoa está envolvida, todos os fatores que englobam essa pessoa são importantes para o processo de saúde e doença. Aí esses fatores mudam o bem-estar, o corpo e a mente. Agora eu vou falar sobre a humanização e a relação com o programa Saúde na Escola. O programa Saúde na Escola, ele integra a saúde e a educação para promover a saúde dentro do ambiente escolar e prevenir as doenças entre os estudantes. Então, ele se relaciona com a humanização no sentido de que para você promover a saúde dentro da escola, você precisa entender todos os âmbitos que aquele aluno está envolvido, todos os fatores sociais, todas as relações daquele aluno, como ele se sente, se ele se alimenta bem, se ele sabe, por exemplo, escovar o dente, lavar as mãos. Então, o programa Saúde na Escola é importante, especialmente para trazer essa educação, que às vezes são coisas que parecem básicas, mas que os alunos não têm em casa ou às vezes não têm o senso de que aquela coisa precisa. Então, o programa Saúde na Escola vem para trazer essa educação com base no acolhimento, na escuta, e valorizando as necessidades dos alunos, entendendo em qual contexto eles estão inseridos. Oi, meu nome é Karina e eu vou falar sobre a relação do livro com a humanização. O livro que a gente trabalhou foi esse aí, Os Sentidos da Saúde e da Doença. A gente achou interessante o capítulo 3, que é a prevenção de doenças e a promoção de saúde no século XX. E aí eu achei bem interessante que logo no início do capítulo fala sobre a medida preventiva, né, que vai surgir ali de 1900 a 1950, e eu achei bem legal trazer essa ideia da segunda Revolução Industrial e da terceira Revolução Industrial, só uma rápida revisada, que na segunda Revolução Industrial, a gente tem o Taylorismo, né, que é a parte mais teórica, e o Fordismo, que é a parte prática. Aí eu trouxe aí o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que ele mostra uma crítica, ele faz realmente uma crítica a esse modelo desumano, né, que traz uma ideia automatizada das pessoas, né? Já na terceira Revolução Industrial, a gente vê os robôs e a tecnologia sendo mais avançada. Então, enquanto na segunda Revolução Industrial a gente tem as pessoas sendo máquinas, na terceira Revolução Industrial a gente tem as máquinas em si trabalhando, né?
E aí eu coloquei aí também sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque a gente sabe onde teve uma ascensão absurda da tecnologia. E por que isso vai ser muito importante? Porque aqui no livro comenta sobre a tecnologia nesse processo de desumanização. Então a gente vê dois contextos onde a desumanização está clara, é nítida. Então não é à toa que a medida preventiva ela surge nesse período, né? Porque realmente é uma crítica ao contexto que essas pessoas estão vivendo, ao contexto desumano, onde no primeiro as pessoas tem vários problemas, inclusive de tanto repetir o mesmo movimento, e na segunda é uma exigência absurda de técnicos que são de fato especializados. Então, enquanto ambos têm uma saúde mental totalmente debilitada nos dois períodos, então isso tem que ser apontado, né? E aí a crítica à medida curativa, que fala... Não, era preventiva, que era para ser mas... Não, curativa mesmo, tá certo. Mas falando que a desumanização em razão do uso das tecnologias, ignorando esse contexto social, no livro comenta sobre a crítica à ideia da doença, né, ser um fenômeno biológico. Também fala sobre a crítica de ver somente a anatomia, a fisiologia, ignorando a psicologia, o contexto social daquele paciente. E a forma que eles acharam para intervir aí foi justamente promover a saúde, prestar atenção nos fatores de risco, o que de fato estava atrapalhando esses pacientes e estava tendo alguma doença. Então, assim, não é só olhar essas pessoas como a doença em si, mas evitar que essas doenças de fato apareçam, né? Então, por isso que tem a responsabilidade médica aí, que é uma responsabilidade de uma forma geral, né, da área da saúde, que é olhar o paciente além do leito hospitalar. E aí a relação que a gente tem de humanização do livro com essa prática, né, da saúde escola, é justamente a gente olhar esses adolescentes, esses jovens, quando a gente for trabalhar, e olhar de uma forma humanizada. Entender as diferenças, entender os seus porquês, entender talvez uma ignorância por não saber mesmo, né? Ignorância por não saber daquele processo de prevenção. Então, isso que engloba. Bom dia, gente. Meu nome é Helena e eu vim destacar para vocês um assunto que o livro trouxe, né, no capítulo sobre o discurso da higiene como um dos motores da medicina preventiva. Relacionando, né, para ficar um pouco mais claro para vocês esse conceito da humanização que a Yara falou, a gente viu que é muito importante, né, que a gente passe, né, as orientações para a higiene, principalmente para esse público que a gente botou como principal, que são as crianças e os adolescentes, mas não só passar as instruções, porque às vezes pode parecer um pouco bobo, né, pra gente, tipo, tem que lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, mas a humanização serve para isso, para a gente olhar para aquele indivíduo, independente do raciocínio lógico dele, no contexto que ele está inserido. Às vezes ele sabe que tem que lavar a mão, mas ele não tem água em casa para lavar a mão. Ou a escova de dente que ele escova o dente todo dia, não troca há uns 5 meses, porque ele não tem dinheiro para comprar. Então, a humanização ajuda a gente a abrir um pouco a nossa mente, a entender aquele indivíduo como um todo, sobre a cultura dele, sobre a condição socioeconômica dele, né? E esse pensamento constrói um conhecimento sobre autocuidado de forma empática, né? E aberto para esse público. Pode passar. E aqui, para a gente fechar, para a gente organizar nossas ideias, a gente botou ali que a humanização na saúde e na educação não é um modismo, mas uma exigência ética resgatada desde os discursos históricos da medicina preventiva do século XX, como a gente viu no livro, né? E é muito importante destacar também que a humanização, ela deixou de ser uma política pública do SUS, mas agora também é um princípio, né? Para ver como é importante, né? O programa Saúde e Escola também é um espaço que precisa dessa humanização, dessa capacitação dos profissionais para terem essa ideal, né, com eles.
E a gente botou ali, né, que as práticas como a conscientização de higiene e as oficinas sensoriais de comida mostram que promover a saúde com adolescentes e crianças exige criatividade, afeto e o reconhecimento desses indivíduos, como eles são, como eles pensam, né? Porque não tem como a gente explicar alguma coisa ou ensinar alguma coisa para pessoas se a gente não consegue ter a comunicação com eles, né, na linguagem deles. Aí são as nossas referências do nosso trabalho. É isso, gente. Muito obrigada.